para começar, então, né, essa tarde de troca de experiências aqui, a gente sempre que a gente sai daqui assim mais motivado, parece que é um respiro a mais, né, de tudo que está acontecendo aí na educação. Então, eu vou chamar a primeira escola a apresentar a sua prática, a Escola Municipal Capistrano de Abreu. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou Mara, diretora da Capistrano de Abreu. Na apresentação de hoje, né, que são práticas de alfabetização, nós estamos representando a escola enquanto equipe gestora, que atuamos na alfabetização nesse ano, que foi um ano bem desafiador, né, com algumas licenças e afastamentos de alguns professores, e nós assumimos as turmas e nos apropriamos das turmas dos anos iniciais, primeiro, segundo e terceiro ano. Então, por isso, essa foto da equipe gestora, né? Aqui está de pé a nossa coordenadora pedagógica, e a que está sentada lá no cantinho é a diretora adjunta, Fátima. Todas nós estamos em turma, e a nossa apresentação é um recorte de muitas escolas da prefeitura, que nesse momento tão difícil aí de pandemia, desde o ano passado, nós temos sofrido um pouco com a falta de professores na escola, mas como o nosso foco é sempre aluno, a prioridade é sempre o aluno, a gente acaba entrando em turma e aplicando o que a gente propõe sempre para os nossos professores nas turmas de alfabetização. Na nossa escola, a alfabetização sempre foi o foco, sempre foi o projeto, e nós vamos mostrar um pouquinho do que a gente fez, que é uma prática da Capistrano já de muitos anos. Somos equipe gestora, mas somos todos professores, então hoje vai aí uma homenagem a todos os professores gestores ou gestores professores que, tanto como nós, estão sempre aí entrando em sala de aula e focando no aluno. Também queria dedicar essa apresentação hoje à nossa coordenadora, que nesse momento está aí fazendo uma cirurgia e mentalizando coisas boas para ela. Tá bom? Então, vamos passar os slides, por favor. A nossa prática ela é pautada sempre com muita literatura infantil em sala de aula, então, nesse último momento, eu, diretora, estou com a turma do segundo ano, que está sem professor, a diretora adjunta está com a do primeiro ano, e também nós já atuamos com as turmas do terceiro, que também estavam sem professores, mas a gente recebeu professores, 2 professores novos no final de agosto, e aí também a gente já começou uma outra ação da nossa escola, que é meio que formação em serviço, atuando junto com esses professores. E a gente trabalha sempre em cima de diagnose, a gente vê como é que os alunos estão, em que hipótese de escrita, e vamos avançando e atualizando sempre o planejamento. Aí são algumas fotos de contação de história, porque a gente sempre trabalha com roda de leitura, e pode passar, por favor, que eu vou dar continuidade ali. As nossas práticas de alfabetização, elas são sempre a partir de uma diagnose, a gente consegue agrupar os nossos alunos por hipóteses de escrita, e a gente sempre faz intervenções ali individuais com esses alunos que são silábicos alfabéticos, e trabalhamos de forma diversificada e sempre agrupando e reagrupando os nossos alunos. Então, para os grupos que são mais autônomos, a gente dá algumas atividades em algum momento do dia de escrita para um grupo mais autônomo, e com intervenção do professor para alunos que estão iniciando ali o processo de escrita. Os momentos de leitura são sempre para a turma inteira, a gente faz várias atividades de proposta de leitura, com vários desdobramentos, trabalhamos com atividades diversificadas, planejamento sempre organizando e reorganizando os grupos,
Também nós temos algumas estratégias para atender a alunos incluídos, que nós temos nos 3 anos, tanto no primeiro, no segundo, quanto no terceiro. A gente sempre foca aí no registro da escrita, avaliando sempre em que hipótese o aluno está, para poder preparar atividades que façam com que eles avancem para a próxima hipótese. Também a gente trabalha com várias tipologias textuais e usamos muitos jogos pedagógicos, e também a gente investe muito na formação em serviço. Nós estamos aqui representando a equipe gestora, porque foi até uma provocação dos parceiros, né? Porque eu falei, gente, nós estamos sem professores, que professor que vai apresentar essas boas práticas? E aí a Keila falou, olha, vocês são os professores, vocês apresentem. Então, aqui estou representando o grupo aí da alfabetização da nossa escola, tá? As habilidades, elas são retiradas do currículo carioca, e aí nós colocamos essas habilidades de perceber oralmente elementos verbais, não verbais e multimodais em diferentes gêneros textuais, a partir das rodas de leitura, tá? Perceber oralmente a relação existente entre diferentes personagens de uma história, e explorar coletivamente o assunto de um texto com base no título, subtítulo e imagem. E aí as próximas fotos que a gente vai passar são sempre baseadas nessas habilidades, que são alguns recortes de algumas contações de histórias que nós fizemos. A anterior foi do folclore, lá em agosto. Esse daí foi aí com o fantoche, do Chapeuzinho Vermelho. Então, são as mesmas habilidades, pode passar. Tem fotos de aluno do primeiro ano, do segundo ano. Aí foi a partir de uma contação de história, que era o Cabe na Mala. Depois a gente fez uma proposta de leitura, que eles tinham que identificar o que ia na mala de um e o que ia na mala de outro, colorindo de cada cor as palavras que eles estavam lendo ali das histórias. Pode passar, por favor? São muitos slides. A nossa CP, ela adora foto e a gente tem muitos registros de foto. Essa é uma atividade do terceiro ano, né, que foi com a história do Pequeno Príncipe. Nós temos aqui na sala de leitura vários livros que têm um quantitativo para uma turma inteira. Então, como o terceiro ano já é alfabético, ortográfico, eles já escrevem, já leem, foi um trabalho desenvolvido para toda a turma, né, com um livro para suprir a turma inteira. Então, teve um desdobramento da atividade do Pequeno Príncipe, quando a coordenadora estava ainda atendendo o terceiro ano. Então, esses são os registros. Pode passar, por favor. Essa atividade, ela também é baseada em leitura, mas é uma proposta da prefeitura, então vários colegas aqui devem ter desenvolvido isso na escola, que é uma atividade socioemocional, né? Para o segundo ano é o livro do Tomás, que são histórias contadas em capítulo, e fala dos sentimentos, e para o terceiro ano é a do Geraldo, que é um outro fantoche. Para esse momento bem delicado de pandemia, fez muito sucesso na turma do segundo ano que estava comigo, porque tem a caixa dos sentimentos, e aí eles podiam falar e escrever o sentimento daquele dia. E tinha o Tomás, que a proposta inicial era ele ir para casa, né, passar o final de semana na casa dos alunos, mas durante a pandemia a gente não podia mandar para casa, então eu montei uma outra estratégia, que era o Tomás passar o dia com aquele aluno, depois a gente dava um banho meio que de álcool no Tomás e ele ficava para o dia seguinte, para um sorteio de um próximo aluno, e eles abraçavam, né, naquele momento do retorno, o início do retorno presencial, que não podia estar chegando perto de ninguém, tinha um distanciamento, então eles apertavam e abraçavam bastante o Tomás. Eles amam a atividade do Tomás, e foi muito legal. E depois da contação daquele capítulo, a criança ficava com o Tomás, que a gente fazia a contação semanal, né? E também tem um caderno de atividades que falava daquele sentimento, daquele momento. Pode passar, por favor. Nós fizemos aí uma coletânea de atividades no primeiro, segundo e terceiro ano, né? E colocando as nossas práticas baseadas na literatura infantil e na escrita. Então, a gente não está colocando um único projeto, não. Nós estamos colocando aí como foi
a atuação da equipe gestora nessas 3 turmas, tá? Por isso que tem aí várias atividades com o livro. Também uma outra prática da nossa escola é essa troca de livros, que eles levam o livro para casa semanalmente, e nós conseguimos manter isso aí durante a pandemia, e tínhamos 2 caixas, uma que ia naquela semana, e quando eles devolviam na segunda, ficava lá sem ninguém tocar, para só emprestar na próxima, e eles levavam, gostavam de escolher os livros e levar para casa, né? Para ter também esse contato com a família, contação de história em casa, e eles participam dessa escolha. Pode passar, por favor, com diferentes gêneros textuais. Aí também foi um recorte de uma ação que nós fizemos, que a professora de artes trabalhou na Semana de Arte Moderna com vários artistas, e esse aí foi com Volpe, e aí a professora do primeiro ano estava trabalhando, pegou o nome do artista para trabalhar algumas ações com a letra V, então também explorando esse texto, né, como suporte de escrita. Pode passar, por favor. Fazemos esse livro aí veio aí na caixa de livros que recebemos aí dos parceiros, né? Então, a informação do primeiro ano e essa habilidade a partir do alfabeto, construído a partir da história, foi perceber a ordem alfabética, reconhecendo seus usos em diferentes contextos de leitura. Aí é a garotada do primeiro ano, trabalhando aí a ordem alfabética do que aparecia no livro. Pode passar, por favor. Aí também foi uma outra ação a partir da leitura, e estava trabalhando aí o caracol. Pode passar. Nós trabalhamos vários gêneros textuais, mas assim como nossa prática, a gente também semanalmente a gente trabalha uma letra e contextualiza aquela letra, seleciona livros que tenham palavras com aquela letra, e aí ao longo do ano a gente vai trabalhando semanalmente aquela letra do alfabeto e sistematizando. Então, esses recursos de leitura nos ajudam bastante. Aí foi uma parceria e presente dos parceiros da educação, né? Que, como a professora que atendia o segundo ano inicialmente era da sala de leitura, que estava já deslocada para a turma, e depois ela precisou se afastar, nós agora, com a ajuda dos parceiros, nós estamos com uma monitora de sala de leitura. Então, aí são algumas ações da monitoria da Karina, que tem nos ajudado bastante, que é a monitora que está atuando na sala de leitura, nos dando um auxílio aí nessas turmas dos anos iniciais. Pode passar, por favor. Essas fotos são do último presente, né, que foi a caixa aí da alfabetização em rede, e aí quando eles abriram, receberam o material, os jogos, as fichas para formar produção textual e os livros que vieram dentro da caixa. Pode passar, por favor. Pode voltar ali aquele slide que eu não falei daquela habilidade? Também habilidades da prefeitura, né, do currículo carioca, perceber oralmente elementos verbais, não verbais e multimodais em diferentes gêneros textuais, perceber oralmente a relação existente entre diferentes personagens de uma história, explorar coletivamente o assunto de um texto com base no título, subtítulo e imagem. Dentro dessa caixa tem um jogo muito interessante que vinha com algumas figuras, e aí eles escolhiam e desenvolviam um texto a partir dessas imagens. Foi bem legal. Pode passar, por favor. Outra parceria muito interessante, presente também dos parceiros atuando aqui na nossa escola, é o Monitor Jorge, que é de informática, e ele trabalhou junto com a turma do terceiro ano, que ficou um tempo sem professor, e estava também sob a supervisão da coordenadora pedagógica, e os tablets esse ano dos parceiros nós resolvemos colocar na turma do terceiro ano, que era a turma, as 2 turmas estavam sem professor, ficaram mais tempo no remoto, foram as 2 últimas turmas a voltar para o presencial.
E aí os tablets ajudaram bastante nessa comunicação e nas aulas síncronas, dos trabalhos assíncronos, e o Jorge nos ajudou muito aí na implementação do tablet na escola. E trabalhou bastante com jogos matemáticos, com a turma do terceiro ano, e ele também faz algumas ações com o primeiro e segundo, com os outros tablets que a gente tem na escola. Pode passar, por favor. Aí a gente já está partindo, né, depois de demonstrar algumas atividades que a gente faz para alguns resultados, esse acompanhamento aí das hipóteses de escrita das crianças, e a gente vai montando um portfólio com esse desenvolvimento da escrita dos alunos, e aí eles mesmos arquivam nas pastinhas deles, para a gente poder fazer esse acompanhamento das hipóteses de escrita. Pode passar, por favor. Aí tem alguns registros de escrita, a gente, como professor que somos todos, né, nós trabalhamos igual a todas as outras escolas, acredito que todos façam isso, a gente faz trabalho diário de escrita, de acompanhamento, de intervenção, ali junto com alunos que ainda estão aprendendo a escrever, e essas intervenções fazem com que eles avancem de hipótese. E aí o nosso objetivo é, quando o aluno está lá já silábico alfabético, intensificar essa ação ali, intervindo, para que eles rapidamente avancem para o alfabético e depois para o ortográfico. Pode passar, por favor. Aí tem mais algumas atividades de escrita, onde alguns já escrevem textos, já escrevem frases, e a gente se preocupa com a segmentação, espaçamento entre as palavras. Pode passar. Uma outra atividade que foi desenvolvida foi a partir dessa coleção, que também é bastante interessante, muita gente deve conhecer para os anos iniciais, que ela tem uma estrelinha e ela vai até 3 estrelinhas mostrando a dificuldade dos textos, e aí com 2 já vai ampliando o texto, e com 3 estrelas os textos já são maiores. E essa foi uma atividade que eu fiz aqui na sala de leitura com a turma do segundo ano, e eu queria contemplar os 2 grupos, tanto dos que estão começando a escrever, quanto já dos ortográficos. E aí foi uma atividade onde foi lida a história e nós fizemos alguns apontamentos e registros no quadro, né, dos personagens e de algumas características, e depois foi pedido que eles recontassem a história com as próprias palavras. Aí tem, pode passar, alguns registros de escrita em algumas hipóteses, né? Então, eu tenho um aluno silábico, também tinha um registro já de uma criança que está indo para o silábico alfabético, um texto de uma criança já alfabética para o ortográfico, e o último texto de aluno ortográfico já do segundo ano, e com histórias bem interessantes, onde cada um usa a sua própria releitura do texto. Pode passar. Aí foi um outro trabalho bem semelhante, já com 2 estrelinhas, então já entrava algumas características de dificuldade ortográfica que a gente vinha trabalhando também, e aí já foi uma ação para o terceiro ano, e foi a mesma proposta de trabalho, e depois recontar o texto com as próprias palavras. Pode passar. E aí tem resultado aí da escrita deles. Pode passar. Tem que correr, que tem muita coisa. E trabalhando aí a leitura, né? A gente mostrou algumas ações de escrita, nós selecionamos aí alguns leitores do primeiro, do segundo e do terceiro ano. É interessante até que o vídeo do segundo ano, o aluno ele reproduz muito a contação de história feita pela JASP, até com a observação que ela tinha feito. O primeiro vídeo é de um aluno do primeiro ano, que é um aluno incluído, mas já é totalmente alfabetizado. O segundo vídeo é do segundo ano, e os outros vídeos é de uma turma da 1301 e outra da 1302, são vídeos bem curtinhos. Pode passar, por favor. Minhas crianças, eu vou te mostrar, isso pode chamar tipo, é uma... Vou mostrar. Qual é a página?
sou a Matheus, vou ler um pouquinho desse livro aqui, Marinho. Nos últimos tempos, Marilu achava que estava tudo chato. Mas as nuvens são bobas, dizia as montanhas. São cinzas, não tem graça. Um dia, Marilu andava muito aborrecida, quando viu uma coisa linda, cheia de cor. Ficou maluco com aquilo. Ei, menina, o que é isso? Um balão? Um arco-íris? A menina riu. Não é um balão, nem arco-íris. É uma lanterna de papel, disse eu. Foi isso, eu li um trechinho. Então, vai ficar lá. Quem quiser ouvir os nossos leitores podem continuar, senão não vai dar tempo, né? E aí a proposta também seria apresentar para vocês os resultados. E aí os nossos resultados dos alunos do primeiro ano, aqui nós temos 27 alunos, nós temos os pré-silábicos e silábicos, e nós temos poucos pré-silábicos e silábicos, por 37% da turma, e silábicos alfabéticos e ortográficos, já 63% da turma. Próximo, por favor. Na turma do segundo ano, nós também temos 27 alunos. Dos 27 alunos, 24 alunos retornaram para o presencial. 30% da turma está silábica e silábica alfabética, se apropriando agora da escrita, e 70% da turma já lê e escreve, estão alfabéticos e ortográficos. Pode passar, por favor. E o resultado do terceiro ano, na 1301, tem 21 alunos, tem um aluno silábico no terceiro ano, não participou das aulas remotas, não voltou no presencial, e 95% da turma já está entre silábico alfabético, alfabético e ortográfico. Pode passar. E na 1302 nós temos 23 alunos, tem um aluno pré-silábico, é um aluno incluído, que também não participou desde o ano passado e retornou para a gente agora em novembro, e os outros 95% da turma já estão bem apropriados do processo de leitura e escrita. Nós temos 95% da turma já silábico alfabético, alfabético e ortográfico. Pode passar. Eu nem queria colocar essa foto, porque era uma foto de tudo são flores, mas nem tudo são flores, são muitos desafios, muita dedicação, muita loucura às vezes, né? A gente tendo que ser professor e gestor, mas a JASP fez questão de colocar a foto lá que ela fez com as orquídeas, então tá aí, né? Nossas referências bibliográficas foram pautadas no currículo de língua portuguesa e de matemática, né? O currículo carioca, as nossas habilidades para desenvolver competências e mais todo o acervo da sala de leitura, tá bom? E muito obrigada aí pela oportunidade, agradecemos a todos. Essa é a nossa escola, fica no Horto Jardim Botânico. Sejam bem-vindos para nos visitar. Obrigada, gente. Obrigada, Mara. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns. Obrigada. A Mara citou aí que ela me chamou, né? Falou que não tinha professora. Eu falei, eu acho que agora eu enfatizo, né? Os resultados que vocês mostram de alfabetização da escola justificam um pouquinho que eu falei, então, para a equipe gestora apresentar, né? Eu sei o quanto é desafiador não ter professor, e isso é uma realidade, infelizmente, nossa, né? A gente muitas vezes tem equipe gestora dentro de sala de aula, mas como a gente acompanha de perto o resultado de todas as escolas, a gente acompanha também ali o resultado da alfabetização na Capistrano e viu o quanto elas estavam tendo sucesso, né, com essa alfabetização, apesar de todas essas dificuldades pelas quais a gente vem passando. Então, eu propus mais esse desafio à Mara, né?
Apresenta para a gente, então, com todas as dificuldades de ter que estar gestora, estar professora ao mesmo tempo, e ainda conseguir bons resultados de alfabetização com seus alunos, mostrando que dentro da escola, independente da função que a gente está, o foco é o aluno e o resultado que esse aluno tem. Então, obrigada mais uma vez aí pela apresentação. Eu que agradeço e somos todos professores.